Tem noite que o tapetão parece um rio escuro e sem fim. Você engata a marcha, sente o motorzão do Scania roncar macio, e só o que te acompanha é a solidão e o cheiro de diesel queimado. Meu nome é Jonas, e faz 25 anos que a minha vida cabe nos 2 metros quadrados da cabine desse meu trovão azul. A estrada, para muitos, é liberdade. Para mim, virou penitência. Minha rota é a espinha dorsal desse Brasil, a BR-153. Mas o meu destino, esse, eu perdi há muito tempo. No painel, do lado do rádio PX, tem uma foto amarelada pelo tempo. Minha esposa, sorrindo, e minha Clarinha, com a janelinha na boca, banguela. 18 anos. 18 anos que elas se foram num acidente de carro e eu estava a 1000 quilômetros de distância, brigando com nota de frete atrasado. A última vez que eu ouvi a voz da minha mulher foi numa briga boba, porque eu nunca estava em casa. Não deu tempo de pedir perdão, não deu tempo nem de ir no enterro. Desde aquele dia, eu rodo sem parar, como se a velocidade pudesse me fazer escapar da lembrança. Eu sabia que aquilo ia dar ruim. A gente sempre sabe. Era 14 de maio, quase 3 da manhã. O céu desabou em cima de Goiás, uma chuva que parecia o fim do mundo, um dilúvio. A 060, perto de Jataí, tinha virado um estacionamento de caminhão, tudo parado por causa de acidente. Fiz o que qualquer estradeiro faria. Peguei um atalho, uma estradinha de terra batida que corta o meio das fazendas. Só que a terra vermelha tinha virado um sabão, uma lama grossa que queria engolir o trovão. Os limpadores de para-brisa já não davam mais conta, iam e voltavam no desespero. Foi aí que eu vi. Os faróis do Bruto cortaram a escuridão e iluminaram uma coisa que gelou o sangue na minha veia. Caída no barro, na beira da estrada, uma moça. Nova, encharcada, se contorcendo de dor. O vestido rasgado e a barriga, meu Deus, a barriga era um mundo. Ela estava parindo, sozinha, no meio do nada, debaixo daquele aguaceiro todo. Por um instante, juro por Deus, eu pensei em seguir. A vida já tinha me ensinado a fugir de problema. Minha carga era fugir. Mas aí o farol pegou o rosto dela. Era um misto de pânico com uma força que eu nunca tinha visto. O rosto de uma leoa lutando pela cria. Era o rosto de alguém que não ia desistir. E alguma coisa dentro de mim, uma coisa que eu achei que estava morta e enterrada há 18 anos, quebrou. Pisei no freio. Pisei com tanta força que a carga estalou lá atrás e o trovão quase fez um L na pista de lama. O mundo parou. Só se ouvia a chuva batendo no teto da cabine e o som da minha própria respiração, pesada, assustada. Deus estava guiando meu volante, eu não tinha dúvida. Ele me parou ali por um motivo. Desci do Bruto com a água batendo no peito. A lama queria engolir minha bota, mas eu não estava nem aí. Manobrei a carreta com a precisão de um cirurgião, usando a carroceria do trovão como um paredão contra aquele vento desgramado, criando um cantinho de mundo protegido para ela. Eu não sou médico, meu Deus, sou só um caminhoneiro. Mas naquelas horas, na beira da estrada, a gente vira o que precisa ser. Peguei as toalhas mais limpas que eu tinha na boleia, umas que eu guardava para emergência, e a lanterna do celular. Com a mão tremendo, eu segurava a luz no rosto dela. Ela gritava, mas não era um grito de quem desiste, era um grito de guerra. E eu ali, um homem de quase 2 metros, me sentindo o menor dos homens, só conseguia dizer: força, minha filha, força, bota pra fora. E no meio do barulho do mundo acabando lá fora, um outro som rasgou a noite. Um choro, forte, alto, cheio de vida. Um menininho, coberto de barro e de milagre. Naquele instante, a chuva lá fora perdeu a força. Enrolei o pequeno numa toalha e ajudei a moça a subir na cabine. O calor abafado ali dentro, com cheiro de café velho e diesel, parecia o lugar mais seguro do mundo. Ela se apresentou como Lia, 20 e poucos anos, e entre um soluço e um sorriso cansado, ela me contou. Ela não estava perdida, não. Ela estava fugindo. Fugindo do pai da criança, um fazendeiro poderoso da região, um tal de Coronel Antunes. Um homem que queria o filho como herdeiro, mas tratava a mãe como um bicho no cativeiro.
Meu sangue virou gelo de novo, mas por outro motivo. O problema não era a chuva nem a lama. O problema tinha nome, sobrenome e, pelo que ela dizia, tinha capanga e a polícia no bolso. Se aquele homem nos achasse, ele não ia querer o menino de volta. Ele ia apagar a gente do mapa, como quem limpa um erro. Eu não tinha só ajudado uma moça a ter um filho na beira da estrada. Eu tinha acabado de botar no meu caminhão a carga mais valiosa e mais perigosa de toda a minha vida. Uma carga que não tinha nota fiscal, não tinha seguro, mas que valia mais do que tudo que eu já tinha transportado. Olhei para o retrovisor, para a escuridão sem fim daquela estrada de terra. A fuga dela tinha acabado de começar, e a minha fuga da solidão, parecia que tinha encontrado um novo rumo. Aquele motorzão do Scania que antes me ajudava a fugir do passado, agora ia ter que me ajudar a construir um futuro para eles. Engatei a primeira. O trovão azul roncou baixo, como um gigante que aceita sua missão. Tem noite que o tapetão parece um rio escuro, sem começo nem fim. Você engata a nona, o motorzão do Scania ronca macio, e só o que te acompanha é a solidão e o cheiro de diesel queimado. Meu nome é Jonas, 54 anos de poeira no pulmão e de saudade no coração. E esse gigante azul que eu chamo de trovão é minha casa, minha igreja e minha prisão há 25 anos. A estrada, para muitos, é liberdade. Para mim, virou penitência. No painel, do lado do rádio PX, tem uma foto amarelada pelo tempo. Minha esposa sorrindo e minha Clarinha com a janelinha na boca, banguela. 18 anos. 18 anos que elas se foram num acidente de carro e o pai aqui estava a 1000 quilômetros de distância, brigando com nota de frete atrasado. A última vez que ouvi a voz da minha mulher foi numa briga boba, porque eu nunca estava em casa. Não deu tempo de pedir perdão. Desde aquele dia, eu rodo sem parar, como se a velocidade pudesse me fazer escapar da lembrança que sempre me alcança no retrovisor. Tem coisa que a gente sente no osso. Eu sabia que aquela noite ia dar ruim. Era 14 de maio, quase 3 da manhã. O céu desabou em cima de Goiás. Uma chuva que parecia o fim do mundo, um dilúvio. A BR-060, perto de Jataí, tinha virado um estacionamento de caminhão, tudo parado por causa de acidente. Fiz o que qualquer estradeiro faria. Peguei um atalho, uma estradinha de terra batida que corta o meio das fazendas. Só que a terra vermelha tinha virado um sabão, uma lama grossa que queria engolir o trovão. Os limpadores de para-brisa já não davam mais conta, iam e voltavam no desespero. Foi aí que eu vi. Os faróis do Bruto cortaram a escuridão e iluminaram uma coisa que gelou o sangue na minha veia. Caída no barro, na beira da estrada, uma moça. Nova, encharcada, se contorcendo de dor. O vestido rasgado e, meu Deus, a barriga era um mundo. Ela estava parindo, sozinha, no meio do nada, debaixo daquele aguaceiro todo. Tem noite que o tapetão parece um rio escuro, sem começo nem fim. Você engata a nona, o motorzão do Scania ronca macio, e só o que te acompanha é a solidão e o cheiro de diesel queimado. Meu nome é Jonas, 54 anos de poeira no pulmão e de saudade no coração. E esse gigante azul que eu chamo de trovão é minha casa, minha igreja e minha prisão há 25 anos. A estrada, para muitos, é liberdade. Para mim, virou penitência. No painel, do lado do rádio PX, tem uma foto amarelada pelo tempo. Minha esposa sorrindo e minha Clarinha com a janelinha na boca, banguela. 18 anos. 18 anos que elas se foram num acidente de carro e o pai aqui estava a 1000 quilômetros de distância, brigando com nota de frete atrasado. A última vez que ouvi a voz da minha mulher foi numa briga boba, porque eu nunca estava em casa. Não deu tempo de pedir perdão. Desde aquele dia, eu rodo sem parar, como se a velocidade pudesse me fazer escapar da lembrança que sempre me alcança no retrovisor. Tem coisa que a gente sente no osso. Eu sabia que aquela noite ia dar ruim. Era 14 de maio, quase 3 da manhã. O céu desabou em cima de Goiás. Uma chuva que parecia o fim do mundo, um dilúvio. A BR-060, perto de Jataí, tinha virado um estacionamento de caminhão, tudo parado por causa de acidente. Fiz o que qualquer estradeiro faria. Peguei um atalho,
Uma estradinha de terra batida que corta o meio das fazendas. Só que a terra vermelha tinha virado um sabão, uma lama grossa que queria engolir o trovão. Os limpadores de para-brisa já não davam mais conta, iam e voltavam no desespero. Foi aí que eu vi. Os faróis do Bruto cortaram a escuridão e iluminaram uma coisa que gelou o sangue na minha veia. Caída no barro, na beira da estrada, uma moça. Nova, encharcada, se contorcendo de dor. O vestido rasgado e, meu Deus, a barriga era um mundo. Ela estava parindo, sozinha, no meio do nada, debaixo daquele aguaceiro todo. Na segunda noite de fuga, o asfalto parou de correr debaixo de mim. Encostei o trovão azul no pátio de uma igrejinha de beira de estrada, um ponto de apoio que um colega me cantou a pedra pelo rádio. A chuva tinha virado uma garoa fina, quase um choro de anjo. O mundo lá fora parecia ter feito uma trégua. Dentro da cabine, um silêncio que eu não conhecia, um silêncio cheio de vida. Lia amamentava o pequeno, com aquele olhar que só mãe tem, um misto de cansaço e adoração. Ela olhou para mim, os olhos fundos, mas brilhando. O nome dele vai ser Jonas. Eu engoli seco. O ar ficou pesado, o cheiro de diesel sumiu e só o que eu senti era o peso daquelas palavras. Um homem quebrado como eu, dando nome para um milagre daqueles. Fiquei sem resposta, só balancei a cabeça, sentindo um nó na garganta que não descia nem com 1 litro de café amargo. Então, ela me passou aquele pacotinho de gente. Segura ele um pouco, por favor. Eu, com essas mãos que só conhecem graxa e volante, calejadas de segurar o mundo, me senti o homem mais desajeitado do planeta. Mas quando eu ajeitei o menino no meu colo, meu Deus do céu, aquele calorzinho, aquele cheiro de vida nova, era leve, mas pesava mais que as 40 toneladas que eu carrego nas costas. Naquele instante, a armadura que eu levei 18 anos para construir em volta do meu peito rachou. O rosto da minha Clarinha apareceu na minha frente, com a janelinha na boca, me chamando de papai. A lembrança veio com a força de uma batida de frente. A culpa por não ter visto ela crescer, por não ter estado lá para minha esposa, me dobrou no meio. E ali, no escuro da boleia, embalando um bebê que nem era meu, mas que agora tinha meu nome, eu chorei. Chorei como um menino perdido. Um choro engasgado, silencioso, de quase 2 décadas de dor. Eu não estava mais fugindo do meu passado. Aquilo não era só dor, era outra coisa. Era redenção. Deus, na sua infinita sabedoria, me tirou a chance de proteger a minha família, mas Ele me botou naquela estrada de lama para me dar a chance de proteger essa. Eu não era mais o Jonas que fugia da saudade, era o Jonas que ia lutar por eles. A estrada que me tirou tudo, agora, na noite mais escura da minha vida, estava me devolvendo um rumo. Tem noite que o tapetão parece um rio escuro, sem começo nem fim. Você engata a nona, o motorzão do Scania ronca macio, e só o que te acompanha é a solidão e o cheiro de diesel queimado. Meu nome é Jonas, 54 anos de poeira no pulmão e de saudade no coração. E esse gigante azul que eu chamo de trovão é minha casa, minha igreja e minha prisão há 25 anos. A estrada, para muitos, é liberdade. Para mim, virou penitência. No painel, do lado do rádio PX, tem uma foto amarelada pelo tempo. Minha esposa sorrindo e minha Clarinha, com a janelinha na boca, banguela. 18 anos. 18 anos que elas se foram num acidente de carro e o pai aqui estava a 1000 quilômetros de distância, brigando com nota de frete atrasado. A última vez que ouvi a voz da minha mulher foi numa briga boba, porque eu nunca estava em casa. Não deu tempo de pedir perdão. Desde aquele dia, eu rodo sem parar, como se a velocidade pudesse me fazer escapar da lembrança que sempre me alcança no retrovisor. Tem coisa que a gente sente no osso. Eu sabia que aquela noite ia dar ruim. Era 14 de maio, quase 3 da manhã. O céu desabou em cima de Goiás. Uma chuva que parecia o fim do mundo, um dilúvio. A BR-060, perto de Jataí, tinha virado um estacionamento de caminhão, tudo parado por causa de acidente. Fiz o que qualquer estradeiro faria. Peguei um atalho, uma estradinha de terra batida que corta o meio das fazendas.
Só que a terra vermelha tinha virado um sabão, uma lama grossa que queria engolir o trovão. Os limpadores de para-brisa já não davam mais conta, iam e voltavam no desespero. Foi aí que eu vi. Os faróis do Bruto cortaram a escuridão e iluminaram uma coisa que gelou o sangue na minha veia. Caída no barro, na beira da estrada, uma moça. Nova, encharcada, se contorcendo de dor. O vestido rasgado e a barriga. Meu Deus, a barriga era um mundo. Ela estava parindo. Sozinha, no meio do nada, debaixo daquele aguaceiro todo. Por um instante, juro por Deus, eu pensei em seguir. A vida já tinha me ensinado a fugir de problema. A minha carga era fugir. Mas aí o farol pegou o rosto dela. Era um misto de pânico com uma força que eu nunca tinha visto. O rosto de uma leoa lutando pela cria. Era o rosto de alguém que não ia desistir. E alguma coisa dentro de mim, uma coisa que eu achei que estava morta e enterrada há 18 anos, quebrou. Pisei no freio. Pisei com tanta força que a carga estalou lá atrás e o trovão quase fez um L na pista de lama. O mundo parou. Só se ouvia a chuva batendo no teto da cabine e o som da minha própria respiração, pesada, assustada. Deus estava guiando meu volante, eu não tinha dúvida. Ele me parou ali por um motivo. A primeira coisa que um estradeiro aprende é que o caminho mais curto nem sempre é o mais seguro. O hospital mais perto de Jataí seria o primeiro lugar que um homem como esse tal de coronel ia mandar seus cachorros procurarem. Era isca e eu não ia morder. Com a Lia e o menino ajeitados na minha cama, na boleia, o trovão azul virou mais que a minha casa. Virou arca, um refúgio de aço e diesel cortando a noite. Peguei o rádio PX, aquele meu companheiro de tantas madrugadas solitárias. A voz saiu baixa, quase um sussurro, cheia de código que só quem tem poeira de estrada na alma entende. Alô, alô, patrulha do trecho, QRA Trovão Azul na escuta. Preciso de pista limpa, sentido sul, carga viva, frágil e com prazo de validade. Entendido? Do outro lado, o chiado deu lugar a uma voz amiga, um colega que eu não via há anos. Copiado, Trovão, a casa tá arrumada para você. Segue pelo acostamento do mundo que a gente segura a porteira por aqui. Aquilo, meu amigo, é a irmandade do tapetão. Homens que você nunca viu o rosto, mas que dariam a vida para te livrar de uma enrascada. Por 2 dias, a gente rodou por estradinhas que nem no mapa aparecem. Dormimos em pátios de posto abandonado, com o motor do Scania roncando baixinho para manter a cabine quente. A ajuda chegava em silêncio. Um fardo de água deixado perto da minha roda, um saco de pão e mortadela pendurado no retrovisor. Ninguém perguntava nada, ninguém precisava. Na madrugada do 2º dia, perto de Rio Verde, o coração quase me saiu pela boca. Luzes piscando na escuridão, uma barreira. 2 homens com roupa que parecia de polícia, mas com a cara de quem nunca prendeu ninguém na vida. Eram eles, os capangas do coronel. Gelei. Pisei no freio devagar, o ar dos pistões sibilando como uma cobra. Lia se encolheu na cama, abraçando o bebê com uma força de leoa. Eu sabia que aquilo ia dar ruim. A gente sempre sabe. O homem bateu no meu cristal com a lanterna. Abri só uma fresta. Boa noite, chefe. Algum problema? Ele me olhou de cima a baixo, o cano de uma 12 aparecendo por baixo da capa de chuva. Meu sangue virou pedra de gelo. Mas o medo, às vezes, te dá uma coragem que você não sabia que tinha. Soltei o ar, fingi um cansaço que nem era tão fingido assim. Meu amigo, a única moça que eu vi hoje foi a solidão. Tô descendo com uma carga de soja para Santos, já tô atrasado por causa dessa chuva do cão. Libera o trovão aí que o patrão tá na minha bota. Naquele instante, como um anjo da guarda motorizado, um bitrem passou do nosso lado, buzinando alto, o farol alto cegando os homens por um segundo. Foi a distração que Deus mandou. O capanga resmungou, fez um sinal com a mão e eu não esperei a segunda ordem. Engatei a marcha e senti o motorzão responder, me tirando daquele inferno. O rugido do trovão azul nunca me pareceu tão doce. Na segunda noite de fuga, o asfalto parou de correr debaixo de mim. Encostei o trovão azul no pátio de uma igrejinha de beira de estrada, um ponto de apoio que um colega me cantou a pedra pelo rádio.
A chuva tinha virado uma garoa fina, quase um choro de anjo. O mundo lá fora parecia ter feito uma trégua. Dentro da cabine, um silêncio que eu não conhecia, um silêncio cheio de vida. Lia amamentava o pequeno, com aquele olhar que só mãe tem, um misto de cansaço e adoração. Ela olhou para mim, os olhos fundos, mas brilhando. O nome dele vai ser Jonas. Eu engoli seco. O ar ficou pesado, o cheiro de diesel sumiu e só o que eu sentia era o peso daquelas palavras. Um homem quebrado como eu, dando nome para um milagre daqueles. Fiquei sem resposta, só balancei a cabeça, sentindo um nó na garganta que não descia nem com 1 litro de café amargo. Então ela me passou aquele pacotinho de gente. Segura ele um pouco, por favor. Eu, com essas mãos que só conhecem graxa e volante, calejadas de segurar o mundo, me senti o homem mais desajeitado do planeta. Mas quando eu ajeitei o menino no meu colo, meu Deus do céu, aquele calorzinho, aquele cheiro de vida nova. Era leve, mas pesava mais que as 40 toneladas que eu carrego nas costas. Naquele instante, a armadura que eu levei 18 anos para construir em volta do meu peito não rachou, ela virou pó. O rosto da minha Clarinha apareceu na minha frente, com a janelinha na boca, me chamando de papai. A lembrança veio com a força de uma batida de frente. A culpa por não ter visto ela crescer, por não ter estado lá para minha esposa, me dobrou no meio. E ali, no escuro da boleia, embalando um bebê que nem era meu, mas que agora tinha meu nome, eu chorei. Chorei como um menino perdido. Um choro engasgado, silencioso, de quase 2 décadas de dor. Eu não estava mais fugindo do meu passado. Aquilo não era só dor, era outra coisa. Era redenção. Deus, na sua infinita sabedoria, me tirou a chance de proteger a minha família, mas Ele me botou naquela estrada para me dar a chance de proteger essa. Eu não era mais o Jonas que fugia da saudade, eu era o Jonas que ia lutar por eles. A estrada que me tirou tudo, agora, na noite mais escura da minha vida, estava me devolvendo um rumo. O tempo, para quem vive no trecho, tem uma medida diferente. Tem semana que vale por 1 mês e tem ano que passa num piscar de farol. Mas esses 2 últimos, esses não correram, eles floresceram. A gente conseguiu chegar em Curitiba, moído, assustado, mas inteiro. Fui bater na porta de uma prima que eu não via desde guri, uma alma boa que nos acolheu sem fazer pergunta. Ali, naquele porto seguro, a Lia respirou pela primeira vez. E ela não era só uma moça assustada, não. Dentro dela morava uma coragem que eu nunca vi igual. Com a minha ajuda, ela juntou tudo o que tinha, umas anotações, umas datas, umas conversas que ela tinha gravado no celular escondido, e fez a denúncia. Não para a polícia de lá, que comia na mão daquele desgraçado, mas direto para a federal. Demorou um pouco, mas a justiça de Deus, meu amigo, às vezes tarda, mas não falha. Um dia a gente viu no jornal, Operação desmantela esquema de trabalho escravo em Goiás. A foto do tal Coronel Antunes algemado era a imagem da nossa liberdade. Naquele dia, eu senti que a minha dívida com o passado estava começando a ser paga. Vendi o apartamento que eu tinha em Goiânia, um lugar que só guardava poeira e fantasma. Juntei minhas economias de uma vida inteira de frete e, junto com a Lia, que se revelou uma administradora de mão cheia, a gente comprou uma pequena transportadora. Hoje o Trovão Azul não está mais sozinho na estrada. Ele tem a companhia de mais 2 brutos. Eu continuo no volante, o diesel ainda corre na minha veia, mas as minhas rotas agora são mais curtas. Eu não rodo mais para fugir, eu rodo para voltar para casa. Uma casa simples, com um quintal de terra batida e cheiro de grama molhada. Uma casa onde a Lia me espera com a janta quente no fogão. E tem o pequeno Jonas. Meu Deus, o pequeno Jonas. Ele corre pelo quintal, tropeçando nos próprios pés, com um sorriso que ilumina mais que qualquer farol alto. Todo fim de tarde, quando ele ouve o ronco do Trovão Azul chegando na rua, ele corre para o portão. E quando eu desço da cabine, cansado, com as costas doendo, ele se joga nas minhas pernas e grita uma palavra que para mim é a mais sagrada de todas. Pai. Naquele momento, eu não sou mais o caminhoneiro que perdeu a família. Eu sou o pai do Jonas. Aquele nó de 18 anos na minha garganta desatou. Aquele buraco no peito, ele não sumiu não.
Mas agora ele está preenchido com um amor novo, uma esperança que eu achei que nunca mais ia sentir. A gente aprende na estrada que às vezes o maior desvio na sua rota é, na verdade, o caminho mais direto para casa. Aquele atalho na lama, debaixo daquela chuva toda, não me tirou do meu caminho, ele me colocou de volta nele. A estrada que um dia me tirou tudo, anos depois, na noite mais escura, me devolveu a vida. E me devolveu em dobro. Fiquem com Deus, meus amigos, e que o tapetão de vocês seja sempre abençoado e leve sempre para um bom lugar para voltar. Câmbio, desligo. A primeira coisa que um estradeiro aprende é que o caminho mais curto nem sempre é o mais seguro. O hospital mais perto de Jataí seria o primeiro lugar que um homem como esse tal de coronel ia mandar seus cachorros procurarem. Era a isca, e eu não ia morder. Com a Lia e o menino ajeitados na minha cama, na boleia, o trovão azul virou mais que a minha casa. Virou arca, um refúgio de aço e diesel cortando a noite. Peguei o rádio PX, aquele meu companheiro de tantas madrugadas solitárias. A voz saiu baixa, quase um sussurro, cheia de código que só quem tem poeira de estrada na alma entende. Alô, alô, patrulha do trecho, QRA Trovão Azul na escuta. Preciso de pista limpa, sentido sul. Carga viva, frágil e com prazo de validade. Entendido? Do outro lado, o chiado deu lugar a uma voz amiga, um colega que eu não via há anos. Copiado, Trovão. A casa tá arrumada para você. Segue pelo acostamento do mundo que a gente segura a porteira por aqui. Aquilo, meu amigo, é a irmandade do tapetão. Homens que você nunca viu o rosto, mas que dariam a vida para te livrar de uma enrascada. Por 2 dias, a gente rodou por estradinhas que nem no mapa aparecem. Dormimos em pátios de posto abandonado, com o motor do Scania roncando baixinho para manter a cabine quente. A ajuda chegava em silêncio. Um fardo de água deixado perto da minha roda, um saco de pão e mortadela pendurado no retrovisor. Ninguém perguntava nada, ninguém precisava. Na madrugada do 2º dia, perto de Rio Verde, o coração quase me saiu pela boca. Luzes piscando na escuridão. Uma barreira. 2 homens com roupa que parecia de polícia, mas com a cara de quem nunca prendeu ninguém na vida. Eram eles, os capangas do coronel. Gelei. Pisei no freio devagar, o ar dos pistões sibilando como uma cobra. Lia se encolheu na cama, abraçando o bebê com uma força de leoa. Eu sabia que aquilo ia dar ruim. A gente sempre sabe. O homem bateu no meu cristal com a lanterna. Abri só uma fresta. Boa noite, chefe. Algum problema? Ele me olhou de cima a baixo, o cano de uma 12 aparecendo por baixo da capa de chuva. Procurando uma moça, fugitiva, com uma criança. Meu sangue virou pedra de gelo. Mas o medo às vezes te dá uma coragem que você não sabia que tinha. Soltei o ar, fingi um cansaço que nem era tão fingido assim. Meu amigo, a única moça que eu vi hoje foi a solidão. Tô descendo com uma carga de soja para Santos, já tô atrasado por causa dessa chuva do cão. Libera o trovão aí que o patrão tá na minha bota. Naquele instante, como um anjo da guarda motorizado, um bitrem passou do nosso lado, buzinando alto, o farol alto cegando os homens por 1 segundo. Foi a distração que Deus mandou. O capanga resmungou, fez um sinal com a mão e eu não esperei a segunda ordem. Engatei a marcha e senti o motorzão responder, me tirando daquele inferno. O rugido do trovão azul nunca me pareceu tão doce. O tempo, para quem vive no trecho, tem uma medida diferente. Tem semana que vale por 1 mês e tem ano que passa num piscar de farol. Mas esses 2 últimos, esses não correram, eles floresceram. A gente conseguiu chegar em Curitiba, moído, assustado, mas inteiro. Fui bater na porta de uma prima que eu não via desde guri, uma alma boa que nos acolheu sem fazer pergunta. Ali, naquele porto seguro, a Lia respirou pela primeira vez. E ela não era só uma moça assustada, não. Dentro dela morava uma coragem que eu nunca vi igual. Com a minha ajuda, ela juntou tudo o que tinha, umas anotações, umas datas, umas conversas que ela tinha gravado no celular escondido, e fez a denúncia. Não para a polícia de lá, que comia na mão daquele desgraçado, mas direto para a federal. Demorou um pouco, mas a justiça de Deus, meu amigo, às vezes tarda, mas não falha. Um dia, a gente viu no jornal,
Operação desmantela esquema de trabalho escravo em Goiás. A foto do tal Coronel Antunes, algemado, era a imagem da nossa liberdade. Naquele dia, eu senti que a minha dívida com o passado estava começando a ser paga. Vendi o apartamento que eu tinha em Goiânia, um lugar que só guardava poeira e fantasma. Juntei-me às economias de uma vida inteira de frete e, junto com a Lia, que se revelou uma administradora de mão cheia, a gente comprou uma pequena transportadora. Hoje, o Trovão Azul não está mais sozinho na estrada. Ele tem a companhia de mais 2 brutos. Eu continuo no volante, o diesel ainda corre na minha veia. Mas as minhas rotas agora são mais curtas. Eu não rodo mais para fugir, eu rodo para voltar para casa. Uma casa simples, com um quintal de terra batida e cheiro de grama molhada. Uma casa onde a Lia me espera com a janta quente no fogão. E tem o pequeno Jonas. Meu Deus, o pequeno Jonas. Ele corre pelo quintal tropeçando nos próprios pés, com um sorriso que ilumina mais que qualquer farol alto. Todo fim de tarde, quando ele ouve o ronco do Trovão Azul chegando na rua, ele corre para o portão. E quando eu desço da cabine, cansado, com as costas doendo, ele se joga nas minhas pernas e grita uma palavra que para mim é a mais sagrada de todas. Pai. Naquele momento, eu não sou mais o caminhoneiro que perdeu a família. Eu sou o pai do Jonas. Aquele nó de 18 anos na minha garganta desatou. Aquele buraco no peito, ele não sumiu não. Mas agora, ele está preenchido com um amor novo, uma esperança que eu achei que nunca mais ia sentir. A gente aprende na estrada que, às vezes, o maior desvio na sua rota é, na verdade, o caminho mais direto para casa. Aquele atalho na lama, debaixo daquela chuva toda, não me tirou do meu caminho. Ele me colocou de volta nele. A estrada que um dia me tirou tudo, anos depois, na noite mais escura, me devolveu a vida. E me devolveu em dobro. Fiquem com Deus, meus amigos, e que o tapetão de vocês seja sempre abençoado e leve sempre para um bom lugar para voltar. Câmbio, desligo. O tempo, para quem vive no trecho, tem uma medida diferente. Tem semana que vale por um mês, e tem ano que passa num piscar de farol. Mas esses 2 últimos, esses não correram, eles floresceram. A gente conseguiu chegar em Curitiba, moído, assustado, mas inteiro. Fui bater na porta de uma prima que eu não via desde guri, uma alma boa que nos acolheu sem fazer pergunta. Ali, naquele porto seguro, a Lia respirou pela primeira vez. E ela não era só uma moça assustada, não. Dentro dela morava uma coragem que eu nunca vi igual. Com a minha ajuda, ela juntou tudo o que tinha. Umas anotações, umas datas, umas conversas que ela tinha gravado no celular escondido. E fez a denúncia. Não para a polícia de lá, que comia na mão daquele desgraçado, mas direto para a federal. Demorou um pouco, mas a justiça de Deus, meu amigo, às vezes tarda, mas não falha. Um dia, a gente viu no jornal, Operação desmantela esquema de trabalho escravo em Goiás. A foto do tal Coronel Antunes, algemado, era a imagem da nossa liberdade. Naquele dia, eu senti que a minha dívida com o passado estava começando a ser paga. Vendi o apartamento que eu tinha em Goiânia, um lugar que só guardava poeira e fantasma. Juntei-me às economias de uma vida inteira de frete e, junto com a Lia, que se revelou uma administradora de mão cheia, a gente comprou uma pequena transportadora. Hoje, o Trovão Azul não está mais sozinho na estrada. Ele tem a companhia de mais 2 brutos. Eu continuo no volante. O diesel ainda corre na minha veia. Mas as minhas rotas agora são mais curtas. Eu não rodo mais para fugir. Eu rodo para voltar. Voltar para casa. Uma casa simples, com um quintal de terra batida e cheiro de grama molhada. Uma casa onde a Lia me espera com a janta quente no fogão. E tem o pequeno Jonas. Meu Deus, o pequeno Jonas. Ele corre pelo quintal tropeçando nos próprios pés com um sorriso que ilumina mais que qualquer farol alto. Todo fim de tarde, quando ele ouve o ronco do Trovão Azul chegando na rua, ele corre para o portão. E quando eu desço da cabine, cansado, com as costas doendo, ele se joga nas minhas pernas e grita uma palavra que para mim é a mais sagrada de todas. Pai. Naquele momento, eu não sou mais o caminhoneiro que perdeu a família. Eu sou o pai do Jonas. Aquele nó de 18 anos na minha garganta desatou. A gente aprende na estrada que, às vezes, o maior desvio na sua rota é, na verdade, o caminho mais direto para casa. Aquele atalho na lama, debaixo daquela chuva toda, não me tirou do meu caminho.
Ele me colocou de volta nele. A estrada que um dia me tirou tudo, anos depois, na noite mais escura, me devolveu a vida. E me devolveu em dobro. Fiquem com Deus, meus amigos, e que o tapetão de vocês seja sempre abençoado e leve sempre para um bom lugar para voltar. Câmbio, desligo. A gente achou que estava seguro. O último ponto de parada antes de Curitiba era um posto antigo, quase fantasma, na divisa do Paraná. A chuva tinha dado uma trégua e o cheiro de terra molhada entrava pela fresta do cristal. Lia dormia com o pequeno Jonas no peito, um sono pesado de quem não dormia de verdade há dias. Eu tomava um café requentado, amargo, olhando a primeira luz do dia pintar o céu de cinza. Pela primeira vez em 48 horas, eu respirei fundo. Foi um erro. Uma caminhonete preta, sem placa, entrou no pátio sem acender os faróis. Meu sangue virou pedra. Desceram 2 homens, e depois, ele, o tal Coronel Antunes. Um homem baixo, atarracado, com um ódio no olhar que parecia envenenar o ar em volta. Meu corpo inteiro gelou. Pensei em dar a partida, fugir, mas para onde? Ele parou na frente do meu para-brisa, bateu no vidro com os nós dos dedos. O barulho ecoou na cabine como um tiro. Lia acordou num pulo, os olhos arregalados de pavor. Desce, caminhoneiro. Me entrega o que é meu e talvez eu deixe você viver para contar a história. A voz dele era um cascalho, arranhada de cigarro e maldade. Eu olhei para Lia, que abraçava o filho como se quisesse fundir o corpo dela ao dele. Vi o rosto da minha esposa. Vi a minha Clarinha. 18 anos de fuga acabaram ali, naquele pátio de posto abandonado. A penitência tinha chegado ao fim. Era hora de pagar conta. Deus, me perdoa pelo que eu vou fazer. Eu não respondi. Minha mão tremenda foi pro câmbio. Engatei a primeira. O outro capanga já vinha pro meu lado, com a mão na cintura. Antunes sorriu, um sorriso podre. Ele achou que eu ia me entregar. Pisei no acelerador. Com tudo, o motorzão do Scania urrou como um animal ferido. O trovão azul deu um solavanco para frente, cantando pneu no asfalto molhado. O capanga pulou pro lado no último segundo. O coronel ficou parado, o sorriso virando uma careta de espanto. Ele não teve tempo. A frente do meu bruto pegou a caminhonete dele na lateral. O som de metal se rasgando foi a coisa mais feia e mais bonita que eu já ouvi na vida. Empurrei aquela lata velha contra a bomba de diesel desativada. Metal contra metal. Uma faísca. E o mundo explodiu. O fogo iluminou a madrugada. O deslocamento de ar sacudiu a minha cabine. Os vidros trincaram. O trovão morreu, engasgando fumaça. Fim da linha para ele. E para mim. O silêncio que veio depois foi pesado, cheio de cheiro de queimado e de justiça. Abri a porta, o corpo todo doendo. Lia chorava baixinho, um choro de alívio, de medo, de tudo junto. Eu desci, as pernas bambas. Olhei para o meu trovão azul. Meu companheiro, minha prisão, agora ferido de morte para nos salvar. Uma lágrima escorreu, se misturando com a graxa no meu rosto. Eu abracei ela ali, do lado da carcaça fumegante do meu caminhão. Abracei ela e o pequeno Jonas. Um abraço de 3 náufragos que finalmente encontravam terra firme. O choro dela molhava meu ombro, e pela primeira vez não era um choro de dor. Era um choro de quem renasce. A gente tinha vencido. A um custo alto, mas a liberdade não tem preço. Naquele abraço eu soube. A minha dívida estava paga. O tempo, para quem vive no trecho, tem uma medida diferente. Tem semana que vale por 1 mês e tem ano que passa num piscar de farol. Mas esses 2 últimos anos, esses não correram, eles floresceram. A gente conseguiu chegar em Curitiba, moído, assustado, mas inteiro. Fui bater na porta de uma prima que eu não via desde guri, uma alma boa que nos acolheu sem fazer pergunta. Ali, naquele porto seguro, a Lia respirou pela primeira vez. E ela não era só uma moça assustada, não. Dentro dela morava uma coragem que eu nunca vi igual. Com a minha ajuda, ela juntou tudo o que tinha. Umas anotações, umas datas, umas conversas que ela tinha gravado no celular escondido. E fez a denúncia. Não para a polícia de lá, que comia na mão daquele desgraçado, mas direto para a federal. Demorou um pouco, mas a justiça de Deus, meu amigo, às vezes tarda, mas não falha.
Um dia, a gente viu no jornal: Operação desmantela esquema de trabalho escravo em Goiás. A foto do tal Coronel Antunes, algemado, era a imagem da nossa liberdade. Naquele dia, eu senti que a minha dívida com o passado estava começando a ser paga. Vendi o apartamento que eu tinha em Goiânia, um lugar que só guardava poeira e fantasma. Juntei minhas economias de uma vida inteira de frete e, junto com a Lia, que se revelou uma administradora de mão cheia, a gente comprou uma pequena transportadora. Hoje, o Trovão Azul não está mais sozinho na estrada. Ele tem a companhia de mais 2 brutos. Eu continuo no volante, o diesel ainda corre na minha veia, mas as minhas rotas agora são mais curtas. Eu não rodo mais para fugir, eu rodo para voltar. Voltar para casa. Uma casa simples, com um quintal de terra batida e cheiro de grama molhada. Uma casa onde a Lia me espera com a janta quente no fogão. E tem o pequeno Jonas. Meu Deus, o pequeno Jonas. Ele corre pelo quintal, tropeçando nos próprios pés, com um sorriso que ilumina mais que qualquer farol alto. Todo fim de tarde, quando ele ouve o ronco do Trovão Azul chegando na rua, ele corre para o portão. E quando eu desço da cabine, cansado, com as costas doendo, ele se joga nas minhas pernas e grita uma palavra que para mim é a mais sagrada de todas: Pai. Naquele momento, eu não sou mais o caminhoneiro que perdi a família. Eu sou o pai do Jonas. Aquele nó de 18 anos na minha garganta desatou. Aquele buraco no peito, ele não sumiu não. Mas agora ele está preenchido com um amor novo, uma esperança que eu achei que nunca mais ia sentir. A gente aprende na estrada que às vezes o maior desvio na sua rota é na verdade o caminho mais direto para casa. Aquele atalho na lama, debaixo daquela chuva toda, não me tirou do meu caminho, ele me colocou de volta nele. A estrada que um dia me tirou tudo, anos depois, na noite mais escura, me devolveu a vida. E me devolveu em dobro. Fiquem com Deus, meus amigos, e que o tapetão de vocês seja sempre abençoado e leve sempre para um bom lugar para voltar. Câmbio, desligo. O tempo para quem vive no trecho tem uma medida diferente. Tem semana que vale por um mês e tem ano que passa num piscar de farol. Mas esses 2 últimos anos, esses não correram, eles floresceram. A gente conseguiu chegar em Curitiba, moído, assustado, mas inteiro. Fui bater na porta de uma prima que eu não via desde guri, uma alma boa que nos acolheu sem fazer pergunta. Ali, naquele porto seguro, a Lia respirou pela primeira vez. E com a minha ajuda, ela fez a denúncia para a federal. Demorou, mas a justiça de Deus não falha. Um dia, a gente viu no jornal: Operação desmantela esquema de trabalho escravo em Goiás. A foto do tal Coronel Antunes, algemado, era a imagem da nossa liberdade. Naquele dia, eu senti que a minha dívida com o passado estava começando a ser paga. Vendi o apartamento que eu tinha em Goiânia, um lugar que só guardava poeira e fantasma. Juntei minhas economias de uma vida inteira de frete e, junto com a Lia, que se revelou uma administradora de mão cheia, a gente comprou uma pequena transportadora. Hoje, o Trovão Azul não está mais sozinho na estrada. Ele tem a companhia de mais 2 brutos. Eu continuo no volante, o diesel ainda corre na minha veia, mas as minhas rotas agora são mais curtas. Eu não rodo mais para fugir, eu rodo para voltar. Voltar para casa. Uma casa simples, com um quintal de terra batida e cheiro de grama molhada. Uma casa onde a Lia me espera com a janta quente no fogão. E tem o pequeno Jonas. Meu Deus, o pequeno Jonas. Ele corre pelo quintal, tropeçando nos próprios pés, com um sorriso que ilumina mais que qualquer farol alto. Todo fim de tarde, quando ele ouve o ronco do meu caminhão chegando na rua, ele corre para o portão. E quando eu desço da cabine, cansado, com as costas doendo, ele se joga nas minhas pernas e grita uma palavra que, para mim, é a mais sagrada de todas: Pai. Naquele momento, eu não sou mais o caminhoneiro que perdeu a família, eu sou o pai do Jonas. A gente aprende na estrada que, às vezes, o maior desvio na sua rota é, na verdade, o caminho mais direto para casa. A estrada que um dia me tirou tudo, anos depois, na noite mais escura, me devolveu a vida. E me devolveu em dobro. Fiquem com Deus, meus amigos, e que o tapetão de vocês seja sempre abençoado e leve sempre para um bom lugar para voltar. Câmbio, desligo. 10 anos.
10 anos se passaram desde aquela noite de chuva e lama. Na estrada, 10 anos é uma vida inteira. E foi mesmo, uma vida nova. Hoje é 15 de maio, um domingo de sol rachando aqui no interior do Paraná. O cheiro não é mais de diesel queimado e poeira, é cheiro de costela no fogo, de grama cortada. O som não é do motorzão do Scania roncando no meu ouvido, mas da risada do meu neto, o Pedrinho, correndo atrás da bola no quintal. O trovão azul, aquele meu velho guerreiro, tá aposentado. Fica ali no galpão da nossa transportadora, limpo, encerado, como um monumento. No lugar dele, agora eu piloto um Volvo FH zerado, que a Lia me deu de presente de aniversário. Mas hoje ele tá parado, domingo é dia sagrado. Olho em volta e meu peito, aquele que era um buraco de saudade, hoje transborda. A Lia tá na varanda, rindo de alguma coisa com a nossa nora. O sorriso dela ainda ilumina tudo. E o Jonas, aquele menininho que nasceu no barro, virou um homão. 22 anos, forte, honesto. Tá ali do meu lado, na churrasqueira, me passando uma cerveja gelada. Ele assumiu os negócios. Tem mais cabeça para planilha do que eu jamais tive para mapa. Ele me olha, aponta com a cabeça para o Pedrinho, que acabou de cair e já levantou rindo, e diz: "O senhor salvou a gente, pai. Salvou 3 gerações." Eu só balanço a cabeça, com um nó na garganta, mas hoje é um nó bom, um nó de gratidão. Eu aprendi, meu amigo, que a vida é que nem um frete longo. Tem trecho de serra, perigoso, que exige toda a sua força. Tem reta que dá sono, que parece que não vai acabar nunca. Tem buraco, tem chuva, tem neblina. E tem hora que você acha que pegou o atalho errado, que se perdeu para sempre. Mas se você tiver fé, se não soltar o volante, uma hora o sol aparece. E a chegada compensa qualquer cansaço. A sua carga mais preciosa, no fim das contas, é a paz que você encontra no destino. Não desista do seu caminho, não importa o quão enlameado ele pareça. Deus às vezes te bota no pior desvio só para te levar para o melhor lugar. 15 de maio de 2034, Marialva, Paraná. Eu, Jonas, pai e avô, e o caminhoneiro mais feliz desse mundão. Câmbio, desligo.